Meus irmãos, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos para estarem em oração, pedindo que Deus esteja na direção e no controle deste culto, que seja para a honra e glória do nome dEle. Nós teremos o prelúdio e durante o prelúdio eu queria convidar o irmão, a irmã, a estar em oração. Amém. Que bom saber que nós podemos sossegar em meio às ondas, às tribulações deste mundo. Eu queria convidar os irmãos, os que puderem, a se colocarem em pé, e vamos fazer a leitura responsiva do texto que se encontra em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. Leremos do 21 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém. Que a nossa esperança, meu querido, minha querida, esteja no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar a Deus, e eu queria convidar você a louvar a Deus com todo o seu coração, né? Porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, mais uma semana começando, e nós temos a oportunidade de começá-la no melhor lugar, que é na casa do Pai. Eu sei que hoje cada um de vocês deve ter muitos motivos para celebrar ao Senhor. Eu tenho certeza que vocês também. Então vamos fazer isso com muita alegria, declarando mais uma vez, de acordo com o tema, né, que está aqui escrito da nossa igreja, Cristo, o nosso alvo. Essa primeira canção fala exatamente isso. Meu alvo é Cristo. Eu sei que cantar de máscara é ruim, mas a adoração não se resume a soltar a voz. É todo o seu corpo, o seu coração, a sua intenção, agradando ao Senhor nesse momento. Então vamos cantar com muita alegria, com palmas, porque Ele merece.
sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Cristo vive, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Vocês conseguem dizer isso mais uma vez? Meu alvo é Cristo, meu alvo é. E para terminar, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! O nosso alvo é Cristo. Aí já está redantiquinho, mas Devi, atrapalha não. Ah, isso mesmo, olha lá. Cristo, nosso alvo. Pode voltar, Madevi. Queridos, essa afirmação, esse conceito é a base dessa igreja. Que Cristo é o nosso alvo. Que nós queremos, a cada dia, incansavelmente buscar sermos mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Isso chega a ser uma obsessão, deveria ser uma obsessão de todo cristão. Pedindo que a graça e a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas vá moldando o nosso caráter, de forma que cada vez mais sejamos mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Nós cremos que aquele que criou o universo, aquele que trouxe à existência todas as coisas a partir da sua palavra, é Ele que tem cuidado sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Deus, único e verdadeiro, que em Cristo Jesus fez com que pudéssemos não ser somente criaturas de Deus, mas deu-nos o direito de nos tornarmos seus filhos. E é como filhos que convido os irmãos a debruçar sobre a divindade, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, entregarmos a Ele tudo que somos, tudo que temos. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor tem dado a esta igreja de se reunir em liberdade para louvor e honra do Seu nome, ó Pai. Recebe toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, pois só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor, ó Pai. Ó Pai, queremos entregar este culto como manifestação da nossa gratidão, do nosso amor ao Senhor. Ó Pai, e queremos apresentar diante do Teu trono de graça a vida de cada um dos Teus filhos aqui representados. De cada um dos Teus filhos e cada uma das famílias aqui representadas, ó Pai. Pedindo que a Tua boa mão esteja sobre essas famílias, ó Pai. Ó Pai, declaramos aqui que tem coisas que nós sabemos que nós não conseguimos resolver, mas nós entregamos ao Senhor. Porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas muito mais, além daquilo que pedimos ou mesmo imaginamos. Pedimos que o Senhor nos dê dimensão da sua soberania, da sua autoridade, do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos entender a Tua vontade naquilo que apresentamos ao Senhor agora, Pai. A vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é santa, ela é perfeita.
Ó Pai, que aquilo que está em nosso coração, que o Teu Espírito, ó Pai, nos incomode a entender que a vontade do Senhor que deve ser feita, não a nossa. Ó Pai, que o Teu cuidado sobre as nossas vidas seja um testemunho vivo, fiel, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por este culto. Recebe agora toda a honra, toda a glória e toda a majestade. É no nome precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa próxima canção que nós vamos cantar, ela é um tanto quanto antiga. E pode ser que ela seja antiga a ponto de algumas pessoas que chegaram recentemente na igreja não conhecerem. Mas, se porventura você nunca ouviu essa canção, que você possa meditar na letra dessa música e fazer dela uma verdade, não só agora, mas sempre. Porque nós cremos que o Espírito Santo do Senhor está aqui em nosso meio. Você crê nisso? Que você saiu da sua casa, movido pelo Espírito Santo, ardendo em seu coração o desejo de ter esse encontro com Deus aqui, e nós cremos que Ele se faz presente aqui. Nós vamos declarar isso, que o Espírito de Deus está aqui. Ele se faz presente em nosso meio, e Ele pode operar na minha e na sua vida. Entrega a Ele o teu louvor nesse momento. Poder nesse Espírito. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito, aleluia. Obrigada, doce Espírito, pela tua presença em nosso meio. O Espírito de Deus está aqui.
te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Não apenas quando estivermos aqui nesse santo lugar, mas onde quer que nós estejamos. E vamos continuar engrandecendo, elogiando esse nome tão maravilhoso. Vamos cantar bem forte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Quem não aprendeu, agora aprendeu. Seja grande, É facinho, né? ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Ele merece uma salva de palmas nesse momento. Aleluia. Que privilégio podermos dizer: meus lábios sempre te exaltarão. Que maravilha. Temos pessoas aqui que não adoram com os lábios, mas que adoram com as mãos. E eles batem palmas assim, ó. Olha que lindo. E o Senhor recebe todo esse louvor, toda essa adoração. Nesse momento, nós vamos continuar adorando ao Senhor, desta vez, com os nossos dízimos e ofertas. E é um momento precioso do nosso culto, porque é neste momento em que nós adoramos ativamente, trazendo aquilo que o Senhor nos proporciona trazer, para que essa obra continue, para que essa obra cresça, que essa obra possa se expandir, que o reino possa ser anunciado, que nós possamos viver o reino através daqueles recursos que vão ser levantados aqui. E que, como diz o nosso amigo Guilherme, nosso irmão, traga também o seu coração, traga a sua vida nesse altar, louvando esse único Deus, digno, maravilhoso, que a gente não cansa de elogiar. Que segurança
nós podemos contribuir, ó Pai, com a sua obra, com a expansão do seu reino, Deus, aqui nessa terra. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada vida aqui, cada vida que está em casa também. Ó Pai, que nós venhamos receber a palavra, ó Pai, escutar, entender, ó Pai, e colocar em prática as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Amém. Muito bem. Eu vou convidar as crianças até 10 anos que podem ir de forma ordeira e organizada, como comumente fazem, para o culto infantil, né? Nossas crianças são crianças muito ordeiras, não tem nenhuma aqui que faz bagunça, né? Não é isso? Queridos, eu queria agradecer a Deus pela vida dos visitantes. Hoje nós só temos a Dona Zélia, mãe da Fernandinha, né, Dona Zélia? Eu falei com ela ali que depois eu quero conversar com ela à parte, para ela contar os segredos da Fernanda, assim, sabe? Porque eu tenho como controlar melhor a Fernanda. Sua mãe me contou isso, né, Mateus? Muito bem. Seja muito bem-vinda, viu, Dona Zélia? Que Deus abençoe sua vida. Privilégio para nós tê-la aqui conosco. Eu acho que os demais todos, não tem ninguém aqui mais, nenhum outro pela primeira vez. Queridos, dia 19/9, queria que você guardasse essa data em seu coração. Nós teremos uma escola bíblica da família. Nós teremos a presença do capelão do Colégio Batista, pastor Eli Speyer, é um amigo que Deus me deu, e convidei, ele vai estar aqui. Nós vamos ter um domingo diferente, voltado para a família, com atividades específicas na escola bíblica. Então, se você ainda não tem tido a oportunidade de conhecer a nossa escola bíblica, eu quero desafiar você a estar aqui também no dia 19/9, né, no próximo mês, e nós teremos algo aqui que eu acho que você nunca participou, nada parecido. Sexta-feira agora, às 10 horas da noite, nós teremos o quê? Vigília de oração pela nossa nação, tá ok? Você está, como eu tenho falado, os membros da igreja não são convidados, são convocados a participarem da vigília de oração. Às quartas-feiras, a partir das 18 horas, nós temos o quê? Oração das mulheres e também o quê? Os esfomeados falaram janta, né? A Luciana, que é mais espiritual, falou da oração. Não é isso? Aí que você vê a diferença, né, Luciana? O que tem quarta-feira, 18 horas? Oração. Tá certo, das mulheres. E tem também a janta para aqueles que vêm do serviço direto para a igreja, e a gente pode, então, jantar junto e depois termos o estudo bíblico que nós estamos fazendo de Romanos, né? Deixa eu perguntar, não precisa levantar a mão não, porque senão fica constrangedor. Alguém aqui tem problema com dinheiro? Né? O dinheiro sempre deu ou farta? Né? Falta, né? Farta, né? Então, eu acho que o brasileiro, infelizmente, né, entre tantas qualidades que o povo brasileiro tem, mas tem uma que a gente tem um problema sério com a administração financeira. Então, nós estamos trazendo um curso, né, sobre administração financeira, dia 21/9, é uma terça-feira, às 19 horas aqui na igreja. De um dos maiores bancos do Brasil, a gente conseguiu isso gratuito sobre orientação, como fazer questões de ordem financeira. Tá ok? Então, programe-se aí para participar. Quem vai dar o curso aí, quem está organizando é o Daniel, maridão da Madevi. Tá bom? E jovens e adolescentes, de 13 a 15 de novembro, teremos o nosso acampamento de adolescentes e jovens, né? Então, vai ser uma bênção, tenho certeza. E o acampamento será de estudo e oração, viu? Nada de piscina, futebol, ping-pong, é só, né? Vai ter até piscina, mas você vai ficar olhando. Brincadeira, né?
vai ser um tempo muito gostoso aí com jovens e adolescentes da nossa igreja. Ok? Eu acho que eu consegui dar todos os avisos. Não, nós vamos começar, porque é feriado, então a gente vai começar em outubro, tá bom? Por isso que eu não dei o aviso. Muito bem. Isso mesmo, muito bem. Nós vamos ter um workshop de adoração a Deus na área de louvor. Então, o pessoal do louvor já fez inscrição, mas muitas vezes você quer participar. Você quer participar deste workshop, vai ser com o pessoal do Instituto aí da Escola Vivace. Então, sobre técnicas vocais, educação vocal. Então, assim, eu acho que é um negócio que a gente tem a oportunidade de ter, que poucas vezes se tem essa oportunidade. Serão 4 encontros, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não é isso, Tami? E se você tem interesse em participar do workshop, procure a nossa irmã Tami, né, aquela que está lá atrás. Você pode fazer a inscrição com ela e tem certeza que vai ser bênção na sua vida. Quem sabe nós temos algum Luciano Pavarotti escondido aqui, não é isso? E a gente não conhece, né, Bernardo? Quem sabe a gente descobre algum dom. Até agora eu não descobri nenhum, não sei. A gente, muitas vezes, está escondido, né? E no workshop vai aparecer. A Amandinha está com todos, é certo. Muito bem. Queridos, nós estamos hoje fazendo uma caminhada, há algumas semanas, né? Hoje é a 4ª semana que nós vamos meditar sobre as cartas de Jesus Cristo dirigidas à igreja na Ásia. E hoje é a igreja de Tiatira. Bem, a gente começou com a igreja de Éfeso. A gente viu que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, perseverava, tinha uma ortodoxia extremamente bem estruturada, né? Mas faltava a essa igreja o quê? O amor. Ela tinha esfriado, fazia as coisas muitas vezes por fazer, e tinha perdido a perspectiva que o amor é o alicerce, a identidade da igreja verdadeira em Cristo Jesus. Esmirna já era uma igreja que só recebe elogios, e ela estava disposta a fazer o quê por Cristo? A sofrer por Cristo. E ela, de fato, tinha passado por grandes perseguições, porque defendia o Evangelho. Pérgamo era uma igreja fiel, uma igreja disposta a sofrer, mas estava aceitando no meio dela a mentira, o engano. E Deus, Jesus Cristo, chama a atenção desta igreja. Vamos ver então agora Tiatira. Semana passada, eu tenho lido tanto que eu acabei confundindo. Semana passada eu falei que a carta de Pérgamo é a maior, e me perdoe, a maior carta é a de Tiatira, tá? A carta de maior extensão, e interessante, entre as 7 cidades, a Tiatira era a menor delas, a maior carta para a menor cidade. Ela não tinha pretensões políticas, era mais uma área de comércio, né? E ela ficava a 65 quilômetros de distância da cidade de Pérgamo. Nós comentamos com os irmãos que as cartas estão listadas na ordem, como se o entregador fosse levar as cartas uma a uma a pé. E ela ficava, então, a 65 quilômetros. Eu queria convidar os irmãos a fazermos a leitura desta carta de Jesus Cristo para a igreja de Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Os olhos são como o quê? Preste atenção nesse termo aí. Chama de fogo. E os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza.
Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A maior carta entre todas as cartas que Jesus Cristo escreve às 7 igrejas. Interessante que achados arqueológicos na região de Tiatira, foi descoberto que nessa cidade, provavelmente, foi que começou a organização de associações comerciais, associações profissionais. Então, lá achou-se referência a associações como de padeiros, artífices de bronze, comerciantes de tecido, sapateiro, tecelões, curtidores, tintureiros e oleiros, entre outras. Então, ali começou as pessoas a entenderem que aquelas que tinham a mesma profissão podiam se associar para defender e para desenvolver seus interesses na área que eles trabalhavam. E Tiatira não tinha uma preocupação muito grande com questão a culto a Roma, como tinha as outras cidades, né? Muitos templos. Não, o negócio dela era o estilo Muricy do São Paulo, né? O meu negócio é trabalho. Quem conhece futebol aí sabe essa frase do Muricy. A gente não sabe a origem desta igreja, mas existe uma teoria que eu achei muito interessante a gente compartilhar com os irmãos. Essa teoria de como surgiu a igreja em Tiatira está relatada em Atos, capítulo 16, a partir do verso 12. Diz o seguinte, Paulo falando, né? Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Porque Paulo, quando chegava a uma cidade, ele procurava a sinagoga. E lá ele arrumava confusão, né? Paulo gostava de uma confusão, porque ele ia falar do evangelho justamente na sinagoga. Mas em Filipos não tinha uma sinagoga. Então ele foi para a beira de um rio, porque normalmente os judeus das cidades que não tinham sinagogas ficavam à beira do rio para orar e discutir, fazer tipo uma sinagoga ao ar livre. Onde esperávamos, né, encontrar um lugar de oração. A explicação do versículo. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma delas que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de onde? Tiatira, olha só. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos
convenceu. Vejam bem que Lídia, da cidade de Tiatira, estava em Filipos. E ela, naquele encontro com Paulo, o Espírito Santo abriu seus olhos, desvendou os olhos dela para a mensagem do Evangelho. Ela, então, se converte, ela e a sua casa, e de cara, a gente hoje viu mutualidade, né? Continuamos as aulas da escola bíblica sobre mutualidade, nós vimos sobre a questão da hospitalidade. Ela já de cara recebeu esse dom de hospitalidade, que ela quis receber Paulo e aqueles que estavam com ela. E a partir dali, eu creio que Paulo, estando na casa dela, discipulou ela de forma maior, com mais intensidade, de tal forma que, muito provavelmente, Lídia voltou para sua terra natal, Tiatira. E lá, a pessoa que é alcançada pelo Evangelho consegue ficar calada, meus irmãos? Não. E ela, muito provavelmente, começou a falar com os vizinhos, as pessoas foram se convertendo. Creio que, com a amizade que ela tinha com Paulo, ou Paulo foi, a gente não tem o relato de Paulo ter ido lá, mas Paulo pode ter ido lá ou ter enviado alguém para ajudar na implantação da igreja em Tiatira. É interessante essa teoria, né? Que alguém que estava noutra cidade, ouve o Evangelho, volta para a sua cidade e implanta uma igreja. Na conversa que Paulo tem com ela, muito provavelmente Paulo falou sobre a importância de uma igreja ser uma igreja saudável. Quando Paulo escreve para outra igreja, a igreja em Tessalônica, ele fala algo a respeito disso que eu acho que ficou no coração de Lídia. Ele diz assim lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja lá em Tessalônica tinha o quê? Trabalho motivado pelo amor e perseverança. E era essa também a característica da igreja em Tiatira. Na carta ele fala assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Em Tiatira, interessante, as virtudes desta igreja não acabavam nessa lista extensa, que é amor, fé, serviço e perseverança. Não, ele acrescenta algo mais. Jesus fala assim: e sei que você está fazendo muito mais agora que no princípio. Olha, meus irmãos, quando a igreja é movida pelo amor, que está descrito aqui, conheço o seu amor, a gente sempre avança e nunca retrocede. Qual que era o problema da igreja em Éfeso? Ela trabalhava, mas tinha perdido o primeiro amor. Já em Tiatira, ela estava fazendo mais naquele momento do que tempos atrás, porque ela estava sendo movida pelo amor. E pelo amor, a igreja de Jesus Cristo avança. Avança em todas as áreas que Deus permite, através da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, capacitando a sermos instrumento de justiça entre as pessoas que a gente tem contato. Eu não tive o privilégio de estar aqui no início da igreja, né? Eu acho que membro fundadora hoje, só Mara, né? Mais alguém? Só Maroca, né? Olha só, nossa igreja é de 72, né, Mara? 72, lá vão aí uns anos, né? Será que a nossa igreja hoje tem mais amor ou menos amor? Será que a gente poderia falar assim, não, a igreja, a PIB de Poços, tem perseverado, tem trabalhado, tem feito as coisas com amor e está fazendo mais do que no início?
Eu acho que é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Como é que a gente está? A gente está avançando? A gente estagnou? Ou a gente está retrocedendo? E prestem bem atenção. Independentemente da nossa resposta, que Deus conhece, nós vamos prestar conta. Cada um de nós. Pense sobre isso. Vejamos como Paulo descreve uma igreja que está no caminho certo. Agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o quê? O amor que todos vocês têm uns pelos outros. Que coisa, né? Olha que caminho do sucesso para uma igreja. Trilhar, perseguir o caminho do amor, fazendo cada vez mais. Então, meus queridos, a gente olhando, parando a nossa leitura na carta, parece que a igreja de Tiatira é um belíssimo jardim. Não é verdade? Imagina quem gosta de plantas, né? Fica imaginando o jardim mais bonito que você já viu. Mas o jardim mais belo que seja, a gente tem que ter cuidado, porque senão o que acontece no jardim? Vem o quê? Que todo quem gosta de jardim tem muito medo, que acha o quê no meio do jardim? Uma praga, uma erva daninha. Certa vez quando eu morava lá em Belo Horizonte, meu quintal, eu mandei limpar o quintal todo, mandei plantar uma grama, mas ficou bonito. Mas aí um dia eu vi um negócio nascendo meio diferente, né? Eu falei assim, isso não vai para frente não, é a preguiça, né? De ir lá mexer, detesto mexer com negócio de terra. Rapaz, em pouco tempo eu tive que mandar capinar tudo, porque não tinha mais grama, só tinha erva daninha lá. E a erva daninha nasce assim, né? Nasce um pedacinho ali da grama e você muitas vezes não leva aquilo muito em consideração, e ela vai crescendo, 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 até tomar conta completamente do seu jardim. Este é o perigo da erva daninha. E na igreja de Tiatira parece que era um belíssimo jardim, mas que tinha uma erva daninha. Tinha algo que estava contaminando aquele belíssimo jardim. Ao contrário, olha só, que interessante, né? Como é que cada igreja é única. Éfeso, a igreja de Éfeso, era uma igreja que trabalhava, mas tinha perdido o primeiro amor. Já Tiatira, ela trabalhava e trabalhava ainda mais por causa do amor. Mas Éfeso não aceitava a doutrina dos falsos apóstolos. Foi um elogio. Olha, vocês rejeitam, vocês refutam as doutrinas daqueles que se dizem apóstolos e não são. Já Tiatira aceita a doutrina falsa no meio deles. Aceitou de forma plácida, de forma politicamente correta, a erva daninha no meio da igreja. Diz assim na carta: no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Queridos, como igreja de Jesus Cristo, precisamos entender que o padrão que Deus requer, exige, não de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, nada disso, da nossa igreja. Para a primeira igreja batista de Poços de Caldas, o padrão é esse, descrito em Efésios, capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, o quê? Antes, quando? Antes da criação do mundo. O projeto eterno de Deus para a igreja. Para sermos o quê, queridos? Santos e irrepreensíveis em sua presença.
nós sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus para esta igreja. Não podemos, como igreja, sucumbir às estratégias de Satanás para a igreja de Jesus Cristo. E a gente pode falar tudo de Satanás, mesmo que ele é preguiçoso, né? Ele trabalha. E são várias as estratégias que ele impõe à igreja para que a igreja retroceda. São várias. A primeira grande estratégia que ele levantou foi a perseguição. Perseguição. Tem um livro maravilhoso que chama O Livro dos Mártires. Acho que todo cristão deveria ler aquele livro do Fox. É um livro antigo, né? Muito antigo, já de domínio público. Inclusive deve ter em PDF aí disponível, porque ele é bem antigo. E conta como a história da igreja não foi escrita em nenhum livro com tinta de caneta, foi escrita com sangue daqueles que não aceitaram retroceder diante a perseguição imposta à igreja. Primeira estratégia, a perseguição. E Satanás percebeu que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Ele partiu, então, para uma outra forma de tentar impor a redução do avanço do evangelho dentro da igreja, que é a heresia. Isso também se fez presente logo no início. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui, né? Logo no início, surgiu no meio da igreja a teoria que Jesus Cristo não é Deus. Queridos, se Jesus Cristo não é Deus, usando as palavras de Paulo, dos homens sobre a face da terra, nós somos os mais infelizes. O sacrifício dele não serve nem para ele, coitado. Não valeria nem para ele. E essa, entre tantas outras heresias, foram ventiladas, implantadas no seio da igreja. E a última das três grandes formas, das três grandes principais maneiras do diabo querer impor à igreja o retrocesso, está a licenciosidade, a libertinagem. Trazer para dentro da igreja o padrão do mundo. Jezabel foi uma mulher que tentou fazer isso com a igreja de Jesus Cristo. Mas quem que é Jezabel? Né? Quem que é essa abençoada que estava lá na igreja? Queridos, a gente crê que Jezabel não era o nome de uma pessoa que pertencia à igreja. A gente tem que entender que o livro de Apocalipse é escrito com uma soma muito grande de figuras de linguagem. Nós vimos que ele usa Balaão, a história de Balaão, nós vimos aqui a história de Balaão. Não tinha alguém na igreja que seguia Balaão, não é isso, é o contexto, é a figura de linguagem. E nós cremos que não existia uma mulher chamada Jezabel na igreja. Mas quem que é essa Jezabel? Quem que ela representava? O que a história dela tem implicação dentro da igreja? Vamos ler alguns versículos que contam um pouquinho da história de Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei em Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabede, mas também se casou com quem? Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a quem, meus irmãos? A Baal e a adorá-lo. No templo de Baal,
que ele mesmo tinha construído em Samaria. Presta bem atenção, construiu um templo na capital de Israel, que era Samaria, o reino do norte. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Sujeito, gente boa, esse rei Acabe. Casou bem com essa mulher aí, Jezabel. E Jezabel tinha um projeto de vida. Qual que era o projeto de vida de Jezabel, meus irmãos? Vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Olha o projeto de vida de Jezabel. Enquanto Jezabel estava fazendo o quê? Eliminando os profetas do Senhor. O projeto de vida dela era exterminar, matar aqueles que defendiam a fé no nosso Deus verdadeiro. Obadias reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, como você disse, se ela achar uma caverna, sobra 50. A ideia dele não é bobo, não. E lhes forneceu comida e água. A situação espiritual de Israel entrou num declínio tão grande que certa vez, nesse mesmo texto, lá no capítulo 18, verso 21 de 1 Reis, Elias falou o seguinte, presta bem atenção. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Olha que ponto que chegou a divisão dentro do povo de Israel a partir da ação de Jezabel em implantar o culto a Baal e exterminar os profetas de Deus. A situação de apatia espiritual em Israel era tão grande que o povo, porém, nada respondeu. Tinha gente, tanto faz Baal ou Deus para mim, não faz diferença nenhuma. Queridos, mas o que essa história dessa terrível mulher casada com um rei fraco que permitiu a ação dela sobre o reino de Israel tem a ver com a igreja de Tiatira? Nós vimos que as cartas de João, escritas, ditadas por Jesus, né, vamos dizer assim, para as igrejas, ela tem provavelmente a datação de 95, 96 depois de Cristo, no final do 1º século. Neste momento, queridos, estava entrando na igreja, crescendo de forma muito grande, o movimento gnóstico. E o movimento gnóstico, ele avogava para si aqueles que tinham um conhecimento muito acima do conhecimento do cristianismo. Eles pregavam que Cristo não veio em corpo. Não, Cristo não veio em corpo, porque para o gnosticismo, a igreja, ele pregava dentro da igreja, ensinava dentro da igreja, que o espírito é bom. O que é ruim é o quê? É o nosso corpo. Então, eles, a partir desse discernimento, eles dividiram em 2 grandes grupos. Um diz assim, já que o corpo é mau e o espírito é bom, o que nós vamos fazer? Vamos pecar à vontade, vamos enfiar o pé na jaca. Porque o corpo é ruim, o que é bom é o espírito, eu posso pecar, o meu corpo, quando eu morrer, faz se desfazer, e eu salvo o meu espírito, e eu posso pecar. Olha só. Outro grupo defendia uma outra ideia. Já que o corpo é ruim e o espírito que é bom, eu preciso subjugar o meu corpo. E aí, você já deve ter visto aqueles filmes da Idade Média, onde alguns, em monastérios, usavam o autoflagelamento, né? Aqueles filmes que o pessoal dava chicotada nas costas, usam cinta, aquela cinta que eles usam, que marcam a carne, até hoje é usada por algumas pessoas
vamos falar assim, que se dizem cristãs, né? Porque isso é um tapa no conceito da graça. Até hoje tem isso. Pessoas que usam comida sem tempero, né? Dormem em cama no chão duro, porque tem nada melhor que um colchão gostoso, né, gente? Então, o colchão gostoso é pecado. Quem quiser um colchão bom, procura o Theo, né, Theo? Mas, então, eles iam reduzindo. Esse era o conceito. O corpo é ruim, o espírito é bom, e alguns, a gente crê que Jezabel representa este crescimento daqueles que usavam da licenciosidade, da libertinagem dentro da igreja. Falei assim, não tem problema não, senhor. Pode encher a cara. Sim, você não tem problema não, porque o corpo é ruim, vai para o inferno mesmo, o corpo vai ser destruído, o que salva é o espírito. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso foi entrando no seio da igreja. E da mesma forma que Acabe não tomou posição contra o que Jezabel estava fazendo dentro de Israel, a igreja também tolerou de forma silenciosa, de forma quase plácida, de forma fingindo que não está vendo. Já viu aqueles, né, finge que não vê? Quantas vezes a gente não faz isso com os nossos filhos? A gente vê que o menino está no caminho errado, ao invés de corrigir, ao invés de orientar, você finge que está tudo certo. Acreditando que no final dá certo. Não dá, deixa eu te avisar, não dá. Bom, é interessante observarmos que Jesus afirma que conhecia essa igreja. E ele refaz essa afirmação em outras cartas. Mas me parece aqui que o conhecer que Jesus tinha a respeito dessa igreja era diferente do conhecimento que ele tinha a respeito das outras igrejas. O texto nos diz que Jesus o conhecia e a enxergava, cujos olhos são como chama do fogo, como chama de fogo. Eu acredito que Jesus Cristo está falando assim para a igreja: Tiatira, presta atenção, eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, nada escapa ao meu conhecimento. Não adianta vocês fazerem os atos indecentes, imorais, no escuro, porque meus olhos são como chama de fogo, enxerga onde ninguém pode enxergar. Queridos, e nós temos que ter consciência que isso é verdade sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós nos permitimos fazer coisas que achamos que ninguém está sabendo? E pode ser que aquilo que eu e você estamos fazendo, que desagrada a Deus, de fato ninguém possa estar vendo, mas Jesus Cristo sabe, porque os olhos dele são como chama de fogo. Enquanto igreja de Jesus Cristo, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas precisamos aprender e entender que, além de amar, nós precisamos ter o que de Deus? Temor. A palavra de Deus nos diz que o temor é o quê? A Deus é o quê? É princípio de quê, queridos? De sabedoria. Queridos, Deus não se permite ser escarnecido por aqueles que se dizem cristãos e andam em desacordo com a vontade soberana de Deus sobre as suas vidas. Olha só o que Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 7, diz. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto a águas, e aí a gente faz lembrar o Salmo 1, né? E que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas fontes estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí,
a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu sou o Senhor que sonda. O que Deus faz no nosso coração? Sonda o nosso coração. Examina a nossa mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A gente precisa amar a Deus, mas é necessário também termos temor a Deus, porque Ele sonda os nossos corações e examina os nossos pensamentos. Tolo é aquele que acredita que vai fazer errado e no fim vai dar certo. Tola é a igreja que acredita que os seus pecados ficarão escondidos. Em Isaías 29, 5 diz o seguinte: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Saiba que Deus sabe. Saiba que Deus conhece nossa mente e o nosso coração. A advertência que Jesus Cristo fez para aquela igreja era: dê-lhes tempo para se arrepender-se da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Dê-lhe tempo para esse movimento de licenciosidade que estava crescendo no meio da igreja, introduzido a partir do conceito de uma personagem histórica de Isabel, terminasse, mas o povo não estava se arrependendo. Deus é um Deus paciente, longano, amoroso, cheio de graça e misericórdia, mas é também um Deus de justiça. E a gente brinca com isso. Deus é um Deus amoroso, não quer que ninguém se perca, não tem prazer na morte dos seus fiéis, no sofrimento dos seus fiéis, não tem prazer. Mas Ele é também um Deus justo. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo, quase que encerrando sua carta à igreja de Gálatas, na Galácia, diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mas o fato é que Deus não tem prazer em nos castigar. Ele é um Deus perdoador, está sempre disposto a dar uma nova oportunidade a cada manhã. Mas a gente pode se arrepender enquanto ainda há tempo. Nós não sabemos do dia de amanhã, queridos. Por isso ele escreveu a carta para aquela igreja. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Sempre há uma oportunidade para arrependimento daquilo que fazemos que está em desacordo com a vontade de Deus. Sempre há uma oportunidade. Mas até quando essa oportunidade? Você sabe? Até quando? Eu não sei. Você sabe se a gente vai estar vivo amanhã? A gente não sabe, queridos. A gente não tem controle de absolutamente nada. Essa pandemia veio dar um exemplo claro que a gente não tem domínio de absolutamente nada. Então, sempre há tempo para se arrepender. Mas se não se arrependesse, ele diz o seguinte na carta: que ele iria infligir uma severa correção sobre aquela igreja. E ele diz assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus falando assim: queridos, eu não tenho prazer em corrigir vocês. Não. Eu sou paciente, longânimo, amoroso, misericordioso, mas eu sou também um Deus da justiça. A gente precisa refletir sobre isso, meus irmãos. Precisamos urgentemente entender o que é necessário ser consertado em nossas vidas.
Terrível coisa é o quê? É cair nas mãos do quê? Do Deus vivo. Terrível coisa, viu, queridos? É muito melhor ser filho de Deus, agraciado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas, do que ser corrigido por um Deus todo-poderoso. Mas dentro daquela igreja havia, de fato, um remanescente, um grupo que permanecera fiel. Ele diz o seguinte na carta para esse grupo, que não havia se contaminado com a licenciosidade, com a libertinagem. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, de Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos. E aí eu acho que ele faz um sarcasmo, não da sabedoria, mas sim de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Não porei outra carga. Somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que ele venha. Queridos, o inimigo, ele é um sujeito astuto. E ele tem prazer em jogar na nossa cara o quê? Ele é o quê sobre as nossas vidas? Ele é o nosso defensor? Não, ele é o nosso acusador. Ele é aquele que tem prazer em lembrar a cada dia aquilo que nós fizemos e que muitas vezes já confessamos ao Senhor. E ele fala que não colocarei outra carga sobre vocês. E a gente, lembrando sobre os mandamentos do Senhor, parece que a gente entra num parafuso, num conflito muito grande, porque a palavra de Deus nos diz em 1 João 5,3, diz o seguinte: porque nisto consiste o amor de Deus. Fazer o quê? Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Em Mateus 11:30, que Jesus fala para os seus discípulos? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, me parece uma verdadeira contradição quando nós olhamos para dentro dos nossos corações, vemos quem de fato nós somos e falar, Jesus Cristo falou, meu fardo é leve, fica tranquilo. Parece que a mensagem é ser cristão, um negócio muito simples. Esses textos sempre trouxeram sobre a minha vida uma inquietude muito grande, porque quando eu leio, por exemplo, o Sermão do Monte, que fala que aquele que bater no lado da minha face, eu devo fazer o quê? Dar a outra. Eu falo assim, que fardo leve é esse? Se alguém bater na minha face, eu quero ter um 38 na mão para dar 2 tiros no peito do cara, para ele ver que é bom para tosse. Não é assim que a gente pensa, meus irmãos? Não é assim o desejo da nossa carne? O exemplo que eu dei domingo passado, vou usar hoje também, se alguém fecha a gente quer fechar o sujeito 2 vezes, né? Porque uma para descontar e outra para mostrar que a gente é melhor do que ele nesse negócio de fechar os outros. Queridos, parece uma utopia, parece quase um escárnio quando a gente olha para dentro dos nossos corações e percebemos a dificuldade de sermos igreja de Jesus Cristo da forma que Ele quer que sejamos. Só existe uma maneira, à luz da palavra de Deus, de entendermos estes versículos. Para que o inimigo não nos fique acusando daquilo que nós já fizemos. E todos nós, adultos, em maior ou menor medida, já fizemos coisas que são impublicáveis. Todos nós. Só há uma maneira, queridos. E Jesus Cristo dá esse caminho em João capítulo 15, verso 4 e verso 5. Vamos ler junto? Queria convidar o irmão a ler esses versículos comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, só há uma maneira de entender que o fardo de Jesus é leve. Só uma maneira
de obedecermos aos mandamentos de Deus sobre as nossas vidas é estarmos ligados a Cristo Jesus. O que nos alimenta é a seiva deste tronco maravilhoso sobre o qual estamos intimamente ligados. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos ser capacitados a sermos verdadeiramente a igreja que devemos ser. Ele dá uma promessa à igreja que fizer isso, que permanecer. Fala assim: então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Queridos, e essa é uma esperança que deve queimar em nossos corações. Nós cremos e cremos de todo o nosso coração que Jesus Cristo há de voltar. Ele há de voltar. Ele há de voltar para buscar a sua igreja verdadeira. Aqueles que, quando viram que tinha no seu jardim uma erva daninha, foram lá e limparam. Aqueles que entenderam que não importa o que nós fizermos, mas que em Cristo Jesus Ele mudou a nossa história. O arrependimento verdadeiro e genuíno nos capacita a seguirmos em frente, independentemente daquilo que o inimigo quer colocar sobre as nossas vidas, e construímos juntos, como igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus aqui na terra, até que eu venha. Da mesma forma que Deus há de julgar aqueles que não se arrependem, Ele também julgará aqueles que permanecerem fiéis. Diz assim na carta: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Presta bem atenção à promessa que Jesus Cristo está dando à igreja que permanecer fiel. Nós receberemos a mesma autoridade que Ele recebeu do Pai. Estava tendo uns problemas na igreja de Corinto, problema de relacionamento, só lá em Corinto que tinha, aqui a gente não tem não, né? Aqui não tem. Mas lá em Corinto tinha uns probleminhas. E aí Paulo escreve uma carta para a igreja, respondendo a alguns questionamentos, e ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Olha a autoridade que Deus dará à igreja verdadeira. Nós julgaremos com Cristo Jesus o mundo. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Queridos, quando eu vejo e penso sobre a autoridade que Jesus nos dará em relação ao seu reino aqui na terra, eu lembro da implantação do reino de Deus a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem entende o plano do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo não é somente o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor, não é isso? O pessoal que está fazendo o curso de batismo tem falado muito sobre isso. E a gente entende que o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas implanta de forma definitiva o seu reino entre nós. Lembram aí das bem-aventuranças? Mateus 5, verso 3, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito, querido? É reconhecer que nós somos miseráveis. É reconhecer que em mim mesmo não há nada de bom. É reconhecer que eu preciso depender da graça e da misericórdia de Deus, porque por mim mesmo eu não sou capaz de fazer absolutamente nada que agrade ao Senhor. Aqueles que reconhecem isso, deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram, meus queridos, choram porque percebendo a dificuldade que existe em suas vidas,
eles choram pedindo misericórdia de Deus sobre as suas vidas, pedindo perdão, reconhecendo que não consegue viver de acordo com a vontade de Deus, pedindo que Ele mude a partir da ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que a gente possa chorar de alegria, porque conseguimos vencer as nossas dificuldades. No versículo 8 ele diz: bem-aventurado os puros de coração, porque quem reconhece o seu pecado, a sua limitação e chora, Deus transforma essa vida e essa pessoa se torna pura de coração. Esses que são puros de coração serão capazes de ver a Deus. Esses que são puros de coração, queridos, estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo Evangelho. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Versículo 10. Pois deles é o reino dos céus. Queridos, presta bem atenção, você tem só 4 bem-aventuranças aqui. Nós precisamos reconhecer que em nós mesmos não há nada de bom. Nós precisamos chorar pelo nosso pecado. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos purifique com a água, com o lavar regenerador do seu sangue sobre as nossas vidas, para assim estarmos capacitados a sermos igreja, estarmos dispostos até sofrer em nome do Evangelho. A estes receberemos autoridade dada por Deus para governar o mundo. E a última promessa, terminando a carta: lhes darei também a estrela da manhã. Termina assim: e lhes darei também a estrela da manhã. E o que seria essa estrela da manhã? Já que estamos num livro cheio de figuras, o que seria? E é interessante que no próprio livro de Apocalipse existe uma dica do que é essa estrela da manhã. Vamos ler Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernentes às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Queridos, aqueles que permanecerem fiéis verão face a face quem? Cristo Jesus. Veremos face a face. Hoje a gente tem o nosso olhar como um véu. Nós vemos com muita parcialidade as coisas. Mas quando Cristo voltar e buscar a sua igreja verdadeira, o veremos como de fato é. E seremos transformados. Como diz lá em João, eu não sei o que a gente vai ser. Uma coisa eu sei, a gente vai ser semelhante a Ele. Queridos, que essa carta de Tiatira tenha sentido em nossos corações. Que possamos ser uma igreja que esteja continuamente perseguindo a santidade, andando em amor, não permitindo que nenhuma raiz daquilo que não é vontade de Deus tenha lugar no nosso meio, para que possamos caminhar no sentido de sermos uma igreja que alegre ao nosso Deus. Amém, meus queridos? Muito bem. Queria agradecer mais uma vez, Dona Zélia, obrigado pela sua presença, Deus abençoe aos outros visitantes. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Tem cantina, obrigado. Eu coloquei aqui para avisar no final. Tem cantina. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Ó Pai, permita, ó Pai, que sigamos como igreja de Jesus Cristo, com trabalho, com perseverança, mas principalmente em amor. Ó Pai, que o Teu Espírito nos incomode a não permitir no meio da nossa igreja qualquer raiz de algo que não esteja de acordo com a vontade do Senhor para a vida desta igreja. Tem misericórdia da nossa igreja, ó Pai. Queremos declarar aqui que dependemos do Senhor. Cuida deste rebanho, pois ele pertence ao Senhor, ó Pai. E agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um, de cada família aqui representada. Pai, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, querido. Excelente semana.